pessoal, matéria divulgada pelo Brasil 247. Muito bom Brasil 247, hein? Quem não conhece, siga. E a Ucrânia perde tudo. Trump humilha Zelensky e impõe entrega de 500 bilhões de dólares em minérios como pagamento por ajuda militar. O presidente ucraniano deverá sair humilhado do conflito. Pois é, quando Lula falou que o Zelensky deveria sentar logo na mesa de paz enquanto era tempo, a Globo criticou. Aquele idiota do Luciano Huck, o expert em política, foi entrevistar Zelensky. Nossa, todos ficaram do lado de Zelensky. E agora? O que vocês fazem numa hora como essa, bolsominions? Agora vocês ficam do lado da Rússia, porque o Trump está apoiando a Rússia. Zelensky é mais um palhaço. Como talvez até Luciano Huck tenha se identificado, porque ele trabalhava na televisão, era um povo da corte, fazia gestos de metralhar todo mundo, arminha. Vocês se lembram de alguém assim? A verdade é que Zelensky assumiu o poder por meio de um golpe. E, em meio a esse golpe, objetivava-se que a OTAN admitisse, junto a si própria, o Zelensky, a Ucrânia. Para quem não conhece, vamos explicar. O que é a OTAN? A OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Ela foi criada em 1949 para conter o avanço da União Soviética. E nela estão países como os Estados Unidos e países da Europa que se uniram numa aliança militar e política para contrapor as forças comunistas. Então, é uma aliança de guerra. A OTAN teria, do lado da Rússia, um local para colocar seus foguetes, suas bombas, do ladinho ali da Rússia. E Putin não aceitou. Aí o pessoal fala assim, como que não aceita? É terreno deles. Vocês se lembram do episódio quando em Cuba quase teve a Terceira Guerra Mundial? Porque os russos, na época da União Soviética, os soviéticos queriam enviar armamentos para Cuba, criou um problema internacional, um perigo de guerra, e os Estados Unidos não aceitou que Cuba tivesse armamentos ali, no pezinho deles, bem do ladinho dos Estados Unidos. Quando foi Cuba, o mundo todo ficou do lado dos Estados Unidos. Quando no caso da Rússia, todo mundo contra a Rússia. É ideologia pura, porque as situações são idênticas. Então, exigiria-se que as pessoas tivessem a mesma postura em relação aos dois casos. Mas não, é tudo ideologia. Zelensky tem por trás de si um exército nazista, que eles tentam esconder o tempo todo, mas o nazismo, o fascismo, tomou conta da Ucrânia. Os próprios ucranianos são a favor de serem cidadãos russos. Eles preferem ser cidadãos russos. Isso a mídia não fala, né? E agora? A mídia vai ficar contra o Trump? A mídia agora vai se voltar contra o Zelensky? Eu não vejo a hora de ver os próximos capítulos. Porque essa hipocrisia, essa postura contraditória de lamber as bolas dos estadunidenses chega a ser patética, mas as pessoas continuam fazendo isso, os repórteres, os jornalistas, a grande imprensa deve receber muita grana, mas muita grana. E nós sabemos que há propostas, sempre. A gente não fica sabendo quando são aceitas ou não, mas a gente sabe que há propostas para eles fazerem propaganda do império. Resumindo, a Ucrânia, por conta de um incompetente, na mesma linha de Jair Bolsonaro, de Trump, de tantos idiotas aí que ficam abaixando a cabeça para os Estados Unidos, e quanto mais você abaixa, mais mostra a bunda, perdeu praticamente as riquezas da Ucrânia. Ou vai perder minérios, vai perder territórios para a Rússia. Vejam como um palhaço entreguista acaba com um país. Então, vocês bolsonaristas, olhem para o entreguista que vocês apoiam. Ele quer fazer a mesma coisa. Ele quer entregar o Brasil para os Estados Unidos. Ele já falou que vai deixar os Estados Unidos implantar bases aqui. Na verdade, em Alcântara, isso já vinha acontecendo. Na Amazônia, nós temos muita espionagem lá na Amazônia por conta de Bolsonaro ter permitido. Porque é um arregão, é um cagão, é um entregão, é um fraco. Como eu já disse aqui, estou até cansado de falar que esse cara é um fraco. Até eu enjoo de mim mesmo. Moral da história. Quem fica muito abaixando para os Estados Unidos, abrindo exceções para os Estados Unidos, acaba se tornando colônia americana. Tá aí. Colônia estadunidense, melhor dizendo. Então aí, vão perder muita grana, territórios, simplesmente por esse idiota que está no poder da Ucrânia querer fazer frente à Rússia e entrar para a OTAN. Mas o que ele tinha que querer entrar para a OTAN? Para quê? Para não ser invadido. Pronto, foi invadido. Foi por conta disso que foi invadido. É mais um, igual o Milei, que agora, esse puxa-saco, esse retardado da Argentina, também está aí, se unindo ao Trump. Agora ele é contra o Zelensky. Olha como o cara mudou. Mas o Milei, eu ainda relevo, porque ele tem problemas mentais.
uma coisa que ficou evidente: a Europa, toda a Europa, é cachorrinho estadunidense. Eles dependem dos Estados Unidos até para fazer guerra. Eles não conseguem mais, eles não têm mais hegemonia, eles não têm mais força alguma. Eles contam com os Estados Unidos para se protegerem da Rússia. E agora estão se apercebendo de que o verdadeiro inimigo é os Estados Unidos. Se ferraram. Só que na conta do Zelensky tem que constar as vidas humanas perdidas pelos ucranianos, além do que as propriedades, tudo que foi destruído, país devastado por conta desse imbecil. Um povo valoroso, um país riquíssimo, com uma terra muito produtiva, ter que passar por isso, porque aceitaram no governo um bobo na corte. Deveriam ter feito um levante, sairia mais barato. E aí, Bolsonaro, vocês vão defender quem agora? Conta pra gente aí. Quem que é o vilão da vez? Quem que é o novo comunista? Zelensky agora é o novo comunista. Comunista fascista. Eles conseguem juntar esses termos antagônicos, mas eles conseguem colocar na mesma frase. Mu! Vamos lá, resumidamente, o que está em jogo na guerra da Ucrânia? Para entender o que teve o estopim do porquê que a Rússia invadiu a Ucrânia, a gente precisa voltar lá atrás, no fim da Segunda Guerra Mundial. No fim da Segunda Guerra Mundial. Os aliados, quem lutou junto contra Hitler? União Soviética e Estados Unidos. Reino Unido, França, todo mundo lutou contra o eixo do mal aqui, né? Alemanha, Itália. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi fatiada no meio, metade para a Rússia, metade para a União Soviética, metade para os Estados Unidos. E até Berlim também foi fatiado no meio. Só que isso foi com o tempo sendo abandonado. Países começaram a migrar para o modelo econômico americano. Com o colapso da União Soviética, esses países aqui, sendo um deles a Ucrânia, deixou de fazer parte da União Soviética. Virou Ucrânia, Belarus, Latvia e outros países aqui, e aí a Rússia virou Rússia. E devagarzinho a OTAN foi trazendo esses países que eram da União Soviética ou que estavam neutros para o lado de parceiros da OTAN. Economicamente, tranquilo. O problema é que quando você fala em OTAN, você está falando em armamento americano. Então, isso aqui são todos países defendidos pelo poderio militar americano. A Rússia, desde o colapso da União Soviética, a Rússia já estava falando, não vem com míssil para cima da gente. Só que a União Soviética estava fraquinha e os Estados Unidos foram avançando. E se você olhar a história também, igual eles interferiram em 64 aqui, os Estados Unidos interferiram em governos, derrubar governo aqui o tempo todo. Então hoje o que você tem é os Estados Unidos colocando praticamente todos os países da borda com a Rússia na OTAN e colocando mísseis antibalísticos aqui. Aí o seu Putin falou assim, os avisos foram dados nas últimas décadas, vocês não estão ouvindo. Ele se reestruturou e resolveu invadir a Ucrânia para proteger. Moscou é por aqui. Para proteger principalmente Moscou e o seu país. No momento em que Putin invade a Ucrânia, a Europa se junta e fala assim, está invadindo um território de outro país, está invadindo a soberania do outro país. Se juntam e dão armamento para a Ucrânia poder se defender do Putin. Nos Estados Unidos, a indústria armamentícia, isso que eu estou falando, os políticos que defendem a bancada da bala lá, adoraram. Eles falaram, que ótimo, vai ter guerra? Vou mandar todo o meu armamento que está parado aqui nos Estados Unidos lá para a Ucrânia e vou renovar o meu armamento aqui. Eu ponho a indústria aqui para fazer armamento novo. Então eles fizeram um fluxo enorme de armamento aqui para a Ucrânia para combater a Rússia. Inclusive tem um político famoso que diz assim, a Ucrânia está ajudando a renovar a nossa indústria armamentista, está enfraquecendo um inimigo nosso, a Rússia, e nenhum soldado americano está morrendo. Essa guerra é maravilhosa. Tem isso ele falando. Então isso é o que tem acontecido nos últimos meses, antes de Trump assumir. Na hora que Trump assumiu, ele olhou isso aqui e o que me parece é que Trump quer austeridade, porque a hora que ele joga dinheiro para cá, não tem ninguém pagando essa fatura aqui. Os Estados Unidos está
jogando dinheiro aqui, esperando receber esse dinheiro de alguma outra forma lá na frente. O Trump viu que está gastando muito dinheiro aqui e falou assim, não, eu sou a favor da austeridade. Essa guerra não faz sentido nenhum, eles têm razão, a gente não deveria ter avançado tanto, então nós vamos recuar. O problema é que muita gente aqui na Europa já tinha comprado essa briga e imaginava que iria empurrar o Putin de volta para a Rússia. O problema é que Putin e a Rússia têm armamento nuclear. Se por algum acaso essa guerra começasse a chegar para cá, os entendidos dizem que ele não iria titubear em jogar bomba nuclear aqui. E aí, pior, se os Estados Unidos entram numa guerra com a Rússia consegue atingir solo americano com armamento nuclear. Então, assim, é uma guerra terrível que não deveria ter começado e que agora, de maneira não mais perfeita, porque o ideal seria que a Ucrânia fosse soberana, que não tivesse nenhum envolvimento da Rússia, que a Rússia não invadisse, mas também que fosse soberana e não fosse manipulada pelos Estados Unidos. Entende o que está acontecendo aqui? Particularmente eu sou contra as pessoas morrerem. Então, assim, já morreu mais de 500 mil pessoas nessa guerra. Eu tô torcendo para que o acordo entre Trump e Putin dê certo e essa guerra acabe. E aí depois eles desenrolam aí qual a melhor maneira das pessoas viverem tranquilas e felizes. Porque viver em guerra, ninguém merece. É fácil você tá do lado de cá, ficar fazendo guerra aqui com esse pessoal, né? Agora, a direita mundial, não só brasileira, mundial, ficou maluca, pirou de vez. E a esquerda ficou perdida. Perdidinha da Silva. Donald Trump, ou seja, os Estados Unidos, se negam a culpar o Putin pela guerra da Ucrânia. E agora, que loucura é essa? Abandonaram a Europa, se aliaram aos russos, aliados da China, Estados Unidos junto com os BRICS, seria isso? Que mudança foi essa? Para ver como a coisa está complicada. Para quem se agarra a velhos conceitos, com unhas e dentes, e acha que para se dizer de esquerda, de direita, seja lá o que for, precisa comprar um pacote completo e você defende aquele pacote completo até a morte, pois está aí. Aí provavelmente agora você está perdido. Mas no fim das contas, vamos combinar que tem até um pouco de bom senso nisso que está acontecendo, né? Dá para dizer que a culpa é realmente da Rússia, sim, é da Rússia a culpa da guerra. Se eles estão mais de 20 anos avisando para a OTAN não chegar perto da fronteira, e a OTAN vinha se comprometendo de boca a não fazê-lo, e foi fazendo. Imagine se fosse o contrário. Imagine se de repente a Rússia colocasse uma base no México. Ou então que a União Soviética não tivesse acabado, e ela tivesse se expandindo, e de repente o México dissesse que iria entrar para a União Soviética, sendo que os americanos já haviam combinado de não avançar para perto da fronteira. Né? A Rússia é culpada? Claro, é a agressora, mas é uma coisa completamente injustificada? É relativo. Mas quem está sambando mesmo nessa roda aí é a Europa, né? Que agora ficou fatalmente sozinha. Isolada, vai ter que cuidar da própria segurança, vai ter que se virar com as próprias pernas. Seria isso o derradeiro último grito do colonialismo europeu? Ele ser deixado pelo seu último filho rico, que eram os Estados Unidos, e agora vão ter que se virar sozinhos, vão ter que aceitar que são mais um player no mundo, que eles não têm particularmente nada de especial, e que o mundo inteiro está cuidando dos seus interesses. Caramba, né? Quanta coisa. Coisa demais. Shoah hat nicht mit Auschwitz angefangen, sondern mit Worten, Schweigen, Wegschauen der Gesellschaft. Und jeder Einzelne sollte etwas tun, dass sowas nie mehr passieren soll.